boa noite, queridos amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo das cartas do Evangelho. Estamos esperando ainda a presença do amigo Cristiano Abreu Paiva, certamente está com problemas técnicos, para estar conosco, mas ainda aguardamos. Bem, vamos iniciar com a leitura inicial do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 115, intitulada A Porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e a ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com um discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura dos pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos? Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Bem, oremos. O amigo Cristiano está conosco aí, Vamos orar já. Começamos o bate-papo. Amigo Jesus, neste momento em que mentes e corações comungam em torno da sua mensagem libertadora, Jesus, que tenhamos a sabedoria de permitir que os nossos ouvidos estejam destapados e que a tua mensagem, Jesus, penetre em nós, nos toque e nos convide à transformação para o homem de bem que tanto necessitamos ser. Que tu possas nos inspirar a todos nós nesta noite e que nos envolva na tua paz e que nós possamos permanecer nela, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, estamos aqui hoje recebendo a visita do amigo Cristiano Abreu Paiva de Castelo. Na verdade, sai de Salvador, né, Cristiano? Isso aí. Isso. E morador de Castelo, trabalhador. Qual é a casa espírita que você trabalha, Cristiano? Centro Espírita Luz e Trabalho. Centro Espírita Luz e Trabalho. Então, seja muito bem-vindo, Cristiano, para estudarmos juntos, fazermos um bate-papo sobre as cartas do Evangelho. Então, nós vamos aqui colocar na tela um trecho sobre o qual nós vamos conversar, vamos fazer a leitura
do trecho, e depois, Cristiano, ficamos aí ao sabor da nossa emoção, da nossa sensibilidade, para elencar aí aqueles trechos que consideramos importantes, ok? Então, vamos lá. Comecemos a leitura. Confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga. Sua palavra vibrante logrou êxito extraordinário. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. O tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos semanalmente. Mas tão logo começou a abordar as relações existentes entre a lei e o evangelho, repontaram os atritos. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés e, se consideravam o Cristo como profeta da raça, não o suportavam como Salvador. Paulo aceitou os desafios, mas não conseguiu demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados, seguidamente, até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo zurzia os erros farisaicos com veemência, um dos chefes principais da sinagoga intima-o com aspereza. Cala-te, paurador imprudente. A sinagoga tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência. Mas, em nome da maioria, ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador exterminado como os cães da cruz. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação e replicou: até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não a aceitas desde hoje, procurarei os gentios. Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto, mas um romano de nome Tito Justo, presente à assembleia e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume do recinto, encaminhando-se para a residência do benfeitor, que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. O tecelão estava jubiloso. Era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Tito Justo, com auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para o início dos serviços religiosos. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice, para que se executassem os programas traçados por Paulo, de acordo com a querida organização de Antioquia. A igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam, muitas vezes, os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu, dia a dia, reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas de Psídia, companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo
formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes, quão variados. Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando as alvíceras da Boa Nova. Os irmãos carinhosos e confiantes contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente. Opa, vamos ajeitar as coisas aqui, Cristiano. Isso, muito bem. Cristiano? Bem, fizemos a leitura do texto, amigo. Agora, estou ouvindo. Estamos livres aí para dialogarmos, batermos um papo sobre o trecho que está lá no capítulo 7 da segunda parte, o capítulo 7 intitulado As Epístolas, da segunda parte do livro Paulo e Estevão. Cristiano, fique à vontade. Muito bom. Antes de tudo, queria agradecer imensamente pelo convite, meu amigo João, e cumprimentar todos que estão aqui nos acompanhando virtualmente. Né? É uma alegria imensa estar aqui, é a primeira vez que eu participo das cartas do Evangelho, e espero ter a oportunidade de participar em outras ocasiões. Bom, foi muito bem escolhido esse trecho, João, porque dá para fazer uma analogia em relação ao momento que nós vivenciamos hoje, né? E eu costumo falar nos estudos que para a gente estudar qualquer trecho do Evangelho, e esse trecho aqui que Emmanuel trouxe a reflexão foi baseado nos atos da carta a gente sabe que são anotações de Paulo de Tarso, né? Que é Atos, que está lá no capítulo 18, nos versículos 4 e 8. Então, eu costumo falar aqui para a gente estudar e refletir qualquer trecho do Evangelho, qualquer anotação bíblica, é muito importante, é de fundamental importância que o estudo de conhecimentos básicos, fundamentais, para conseguir alcançar o cenário espiritual. Para conseguir extrair o espírito da vida. O primeiro tipo de conhecimento necessário seria o conhecimento das realidades espirituais. E, em tese, nós temos porque foram trazidas pela doutrina espírita, né? E outro seria o conhecimento da cultura do povo judeu, para poder a gente conseguir se colocar no lugar dos ouvintes de Jesus e compreender o que foi narrado ali. O caso ali foi narrado na mesma época, né? Então, a gente conseguindo ter esses dois tipos de conhecimento, a gente vai conseguir compreender o contexto espiritual. Porque não é possível a gente compreender nenhuma passagem bíblica se a gente não compreender antes o contexto espiritual. Não é verdade? Então, vamos compreender o contexto. Aquele momento em que Paulo estava narrando. Se a gente enxergar isso do ponto de vista lógico, só me confirma se está tudo certinho com o meu áudio. Um pouco de atraso. Está tudo ok com o seu áudio, Cristiano. João, está me ouvindo? Está congelando um pouco, mas o áudio está fluindo. Veja o retorno aí. Estamos te ouvindo bem, Cristiano. Ah, tá. O áudio está fluindo. Demorou aí uns 15 segundos para minha voz chegar aí. Mas vamos continuar. Maravilha. Está tendo um pouco de atraso, mas a gente está conseguindo aqui se comunicar. Estava, na realidade,
do ponto de vista pedagógico, uma atualização do Código de Conduta Moral. Atualização do Código de Conduta é como se a gente pegasse uma ilustração. Só que essa atualização foi uma atualização muito importante, porque quebrou paradigmas. Vamos entender. Até aquele momento da vinda do Cristo, do ponto de vista pedagógico, o ensinamento do Código de Conduta Moral para os alunos espirituais, que somos nós, espíritos imortais, ele tinha uma característica. É como se fosse a forma de educar e as informações para a quinta série em diante são inseridas novas de forma diferente. Por quê? Porque o aluno já tem uma mente mais estabelecida. Então, é mais ou menos essa mudança significativa na atualização do Código de Conduta Moral trazida pelo Cristo. Então, é óbvio que os pregadores do Evangelho, da Boa Nova, eles iam enfrentar muitos desafios nessa atualização do Código de Conduta Moral. Muitos desafios. E é o que o Paulo estava vivenciando ali. Por quê? Porque na época fazia de Deus voltado para mentes bárbaras daquela época da libertação do povo judeu do Egito até o advento do cristianismo. Era um povo bárbaro. Então, qual era a ideia de Deus? Era um Deus que devíamos temer. Era um Deus vingativo, punitivo e rancoroso. Por que Deus era desenhado dessa forma para nós? Primeiro ponto, porque Deus era desenhado no sentido antropomórfico, um senhor de barbas brancas, com báculo em punho, que tinha anjos prostrados aos seus pés, que criou o mundo em 6 dias e, por conta da sua avançada idade, precisou descansar do 7º. Então, o Deus que foi pregado para a ideia de Deus que foi pregado para a mente bárbara, para a mente infantil, esse Deus antropomórfico. E precisou ser dessa forma para a pedagogia. Criamos um Deus a nossa imagem, semelhança. O que aconteceu? Nós estamos para esse Deus que nós criamos, a nossa imagem e semelhança, um Senhor de barbas brancas, um Deus ser humano. Nós emprestamos as nossas imperfeições. Deus vingativo, punitivo, rancoroso, a semelhança do que nós somos. Ou seja, ficou muito confortável aceitar essa ideia de Deus. Não é verdade? E Paulo veio pregar a Boa Nova, e na Boa Nova, no conteúdo, no novo conteúdo pedagógico, a ideia de Deus é bem diferente do Deus que se era pregado. Principalmente na narrativa da parábola do filho pródigo, que traz a ideia não de uma mãe que aceita o filho arrependido, mas o quê? A imagem de um pai que aceita o filho arrependido, um pai amoroso, que manda matar o melhor novilho para fazer um churrasco para o filho que tinha gastado tudo, que tinha cometido muitos equívocos, porque o filho voltou. Então era um comportamento ainda incomum para a sociedade atual. Então imagina Paulo na sinagoga pregando esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento diferente do comportamento que eles estavam acostumados. Porque a proposta pedagógica do Cristo é renovação interior. Uma proposta de autoburilamento. É essa a proposta do Cristo. E Jesus deixou várias dicas de que seria essa proposta, né? Brilhe a luz. Paulo mesmo deixou a dica, desperte para dentro e não mais peregrinar para fora. E essa é uma proposta que incomoda. Então, toda vez que Paulo, aos sábados, pregava na sinagoga, ele incomodava. E até hoje a proposta do Cristo incomoda. Porque, João, uma coisa é não aceitar Jesus como Salvador. Naquela época, da comunidade judaica
de hoje ainda não tem Jesus judaico-cristão, que tem, mas a maior parte não tem. Uma coisa é não ter Jesus como Salvador e não seguir o seu código de conduta moral atualizado. Não seguir. Outra coisa, João, é ter Jesus como nosso Salvador, como os cristãos o têm hoje, proclamam dessa forma. Jesus é o nosso Salvador, mas e de aceitar a proposta pedagógica do Cristo em sua essência. E isso ainda incomoda hoje. E sabe, quer ver? Quando Jesus fala aos próprios apóstolos, mas uma mensagem que eu queria deixar para toda a eternidade, em João, no capítulo 15, versículo 21. O mundo vos tratará mal por causa do meu nome. Olha o que o mundo estava fazendo com Paulo. O mundo vos trará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele, ou seja, Jesus não conhece o verdadeiro Deus, conhece só o Deus que estão em Deus. E tem essa informação em O Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec pergunta se será possível, e os Espíritos respondem, não, vos falta um sentido. E nos comentários de Kardec, Kardec fala que a gente pode ter apenas uma ideia de Deus, criar uma conjectura por conta da nossa idade espiritual. Então, todo mundo que nos trata mal, sempre que a gente prega a boa nova, no sentido de reflexado, no método pedagógico antigo, quem ainda está com a mente engessada nas mosaicas, que foram pedagogicamente a mente bárbara daquela época, se incomoda com a nova proposta. Se incomoda isso aí, não para o povo daquela época. Ele deixou para hoje. O Mateus mesmo tem essas alertas. Mateus 10, 22. E por causa do meu nome sereis odiados por todos. Contudo, aquele que permanecer firme. Lá em João ainda, se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vocês, odiou a mim. Ou seja, o mundo odiou primeiro a Jesus. Olha o que aconteceu com ele. Do Cristo em sua essência. Aí você pergunta, Cristiano, mas cristã, inclusive, nas sinagogas. Quer ver um exemplo? Posso? Me fala aí, se eu posso continuar falando, que aí eu já encerro aqui a minha fala daqui a uns 2 minutinhos. Não, pode falar, Cristiano. Pode falar, pode continuar. Exemplo, na sinagoga, não importa o tempo cristão, a igreja evangélica ou a igreja católica ou o templo espírita, qualquer um desses. Como é a caridade da forma que Jesus a entendia. E aí responde benevolência para com todos. A forma da caridade que Jesus entende não é a caridade material. A forma de caridade que Jesus entende não é o dízimo. A que Jesus entende é bom para com todos. E eu teria, se eu fosse espírita verdade, eu teria colocado todos com letra maiúscula. Ser bom para com todos. Ser bom não apenas para com quem lhe é conveniente. Não apenas para com o adimplente. Ah, eu sou bom, mas se eu emprestei o dinheiro uma vez, 2 vezes, ele não me paga, ele tem que passar. Espírita cristão já começa a ter esse tipo de pensamento mosaico. Eu sou bom, começa a reescrever, começa a levar a seu favor, reescrever as leis de Deus. Eu não vou ser bom para com todos. Eu não vou ser bom para com o bandido, para com o criminoso. Eu não vou nem ser bom. E olha que é espírita,
recebeu a instrução, mas na hora de praticar, começa a legislar. E isso é da forma. A gente vai pegar o segundo, urgência para as imperfeições alheias, que fere mais. A palavra é indulgência. E isso incomoda demais a criatura muito orgulhosa. Por quê? O que é indulgência? Indulgência, gente, é não colocar no mesmo pacote crime e criminoso, pecado e pecador. Separar estes dois institutos. Entra o crime. E anota aí, e na mesma proporção amar o criminoso. Isso é quem, da atualidade, pratica verdadeiramente a indulgência. Geralmente a gente coloca todo mundo no mesmo pacote. Só você entrar nas notícias de que o estuprador tal morreu na prisão. Leia os comentários. Leia os comentários. Em qualquer site, em qualquer grupo de homens de bem aí. Leia os comentários para você ver a quantidade de apedrejadores do passado deixando a máscara cair e mostrando quem verdadeiramente é. Uma pessoa nada indulgente. Quando você começa a pregar esse tipo de código de conduta moral deixado por Jesus, porque a doutrina espírita não veio reinventar nenhum código de conduta moral, só veio relembrar o que ele deixou por bandidos. Nós somos apedrejados não por criminosos. Apedrejados por quem? Quando falo nós, as pessoas que pregam, somos muito pecadores também. Nós somos apedrejados que tem Jesus como Salvador, mas muita dificuldade de concatenar a essência da sua proposta pedagógica. Então, cá para nós, João, o criminoso, o bandido, já vai estar na cesta do joio. Aqueles que negam, praticam o código de conduta moral atualizado, aquele que é a favor da morte do iníquo, da morte dos ímpios, ele já está com o passaporte anotado para poder sofrer um novo exílio, porque falta amor no coração. Agora, os homens de bem, ditos cristãos, que têm o conhecimento da conduta, que na hora da prática da caridade está longe de praticar, não é bom só para o conveniente, não é indulgente junto aos erros do criminoso, coloca criminoso e crime no mesmo pacote, tem dificuldade de separar os dois institutos, que luta contra o crime. Então, a pessoa que aceitou Jesus como Salvador vai estar, na realidade, no mesmo cesto que aceitou Jesus como Salvador, mas que tem dificuldade de aceitar a sua proposta pedagógica. Vai estar no mesmo cesto da pessoa que é Salvador e não pratica as leis de Deus. Vai estar no mesmo pacote dos criminosos, assaltantes, ladrões, estupradores. Ou seja, vai para um mundo de expiação e prova no seu início. E essa informação legislou a seu favor. Ou seja, ele criou uma nova lei do que é o homem de bem. E isso, João, é bem semelhante do que faziam os judeus da época do Cristo. Porque até aquele momento de Jesus, quem era que o Olam Rabá? O Olam Rabá seria o reino de Deus que o Messias traria. Então, se Jesus fosse o Messias verdadeiramente, instantaneamente já teria que estar instaurado o Olam Rabá. O bezerro dormir do lado da onça, do leão, e os dois viverem pacificamente. Como isso não aconteceu, as pessoas interpretaram que Jesus não era o Messias. Mas, enfim, quem é que poderia herdar um povo judeu? Tinha uma lista, João, uma lista
que foi feita, foi realizada e foi modificada ao longo dos séculos, do povo judeu das garras do Egito, de 1.600 anos antes de Cristo, até a vinda do Cristo, uma lista do que seria homem justo. Só quem poderia herdar o Olam Rabá seriam os justos. E os sacerdotes, no decorrer, o homem justo, para ser justo, tem que fazer isso, isso. Então tinha a corrente dos sacerdotes. O homem justo é isso aqui. Quem herdará o Olam Rabá? O homem justo. E quem não herdará o Olam Rabá? Injustos. E os injustos vão para onde? Vão para o Sheol do Vale de Gnom, que tentando traduzir para o português seria para aquilo que está embaixo, que depois de várias traduções virou inferno. Não sei como, virou a palavra inferno. Mas enfim, as listas que eles criaram. Então tinha corrente do que seria os homens de bem daquela época, né? Então hoje não está muito diferente, porque a maioria dos homens de bem da atualidade, João, criou uma nova lei do que é homem de bem. Homem de bem é aquele que extermina o homem de mal, porque bandido bom é o que mesmo? É o bandido que está desencarnado. É o bandido morto. É verdade. É ou não é? Nós criamos essa regra, essa lei, se apegando ao código de conduta moral mosaico. Não é não? Cristiano, ouvindo você falar, eu gosto muito de refletir sobre a postura do próprio movimento espírita. Né? Uma vez que nós, sendo membros integrantes do movimento espírita, né, eu penso que cabe a nós sempre uma meia-culpa, sempre uma autorreflexão, uma autoanálise sobre o movimento espírita. E quando você faz o contexto, né, de que Jesus chega para trazer uma atualização, para trazer um novo código de conduta ético-moral e encontra uma resistência ferrenha do poder político e religioso estabelecido, né? E aí Emmanuel deixa isso claro aí na reação que o fariseu tem expulsando Paulo da sinagoga, né? Não te parece, Cristiano, muito similar ao comportamento de espíritas que se arvoram como donos da verdade, como donos do centro espírita, e que decidem quem não deve trabalhar, e especialmente excluindo aqueles que, caindo, falindo, talvez de maneira pública, né, já que todos nós falimos, né, todos nós erramos, às vezes a diferença é só que a nossa falha não se torna pública, e acaba fechando as portas do principal remédio que nos regenera, que nos coloca de pé novamente, que é o trabalho. Não te parece que o movimento espírita está com essa mesma postura do fariseu? Pois é isso que eu falo há pouco. As sinagogas judaica, né? Porque quando a gente, eu estou falando dos expositores em geral, né? Porque muitas vezes ali, como um amigo meu, Hélio Tinoco, fala, a orelha mais próxima da boca do expositor é do próprio expositor. Próprio expositor. Então, incomodado com as propostas pedagógicas do Cristo de autorrenovação, é aquele que está estudando, é aquele que está propondo a pregar. Não é verdade? Eu até coloquei um texto, João, nas minhas redes sociais, ontem ou hoje, não lembro, que eu já me marquei até descobrir que as vitoriosas, as verdadeiras, não são as criaturas imperfeitas que já se descobriram imperfeitas e que se esforçam por se melhorar. No mundo em que a gente vive, são puras vitoriosas, né? Esquecem
pequeninos, já se reconhecem ainda muito imperfeitos diante do todo, vivemos já perfeito, porque não existem criaturas perfeitas no mundo em que a gente vive, não é verdade? Então, toda vez que a gente traz esse alerta dos ensinamentos de Jesus, que Paulo muito a orelha, né? Traz de Emmanuel, que Emmanuel interpreta muito o Evangelho, e Emmanuel também puxa muito a orelha, mas tanto Paulo quanto Emmanuel se baseia no Código Moral atualizado do Cristo. É uma quebra de paradigmas. Então, quando a gente prega no centro espírita, a gente realmente está convidando o ouvinte a sair da zona de conforto, a se incomodar. Porque isso é natural, porque como somos todas criaturas, quanto mais a gente prega o Evangelho do Cristo, a essência, mais a gente incomoda tanto quem está pregando, porque quem está pregando também é criatura orgulhosa, tanto quem está ouvindo. Então, assim, não muda muita coisa com na época da sinagoga. As criaturas ainda tinham pecado. Então, a pessoa não vai querer expulsar o expositor, nem agredir o expositor, mas a informação recebida vai incomodar tanto quanto ouvintes da sinagoga. Vai incomodar tanto quanto. Agora, o que importa, João, não é se vai incomodar ou se não vai incomodar. O que importa é, porque com certeza, na sinagoga do Paulo, né, com certeza eles iam mosaica, colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Isso é fato, né? Porque Jesus começou os seus ensinamentos. Agora, a gente aqui, cristão, que tem Jesus como Salvador, será que a gente está conseguindo praticar? Pois é, será que eu consigo tratar aí, Cristiano, todos com letra maiúscula? Será que eu estou conseguindo separar crime de criminoso, ou seja, ser indulgente com os erros alheios? Será que eu estou conseguindo perdoar as ofensas dentro da minha própria casa? É assim, a caridade que Jesus entende só são 3 itens, é ser bom para com todo mundo, e detalhe, que é desmembramento do código, é uma reinvenção do código. Então, quando a gente traz aqui alguma questão de O Livro dos Espíritos, a gente está trazendo aqui lembretes do Evangelho de Jesus, lembretes. Na questão 646, lá deixa claro que a prática do bem na idade espiritual em que a gente se encontra, ela só tem algum crédito perante ao banco divino se for praticada com renúncia, com sacrifício. Então, não é só praticar o bem, é praticar o bem à custa do sacrifício. Tem que praticar o bem perante a todos, qualquer um, inclusive junto àquela pessoa que a gente emprestou dinheiro 3 vezes e não pagou, má fé. Cristiano, é uma doença da alma, ou se não me pagou por dificuldade financeira. Aí é uma doença da conta bancária. Todos. Então, deixa eu levantar uma outra questão aqui, Cristiano. Você tá conduzindo o seu raciocínio para uma área muito interessante, que obviamente é a área do comportamento, né? E veja bem, Cristiano, tem muitos espíritas que não entenderam ainda o porquê no mundo de expiações e provas é impossível viver sem crise, né? Que não é possível alcançar o céu sem transpirar, sem chorar, sem sentir dor, né? E que de alguma maneira foge das crises, foge das dores, foge do transpirar, foge das lágrimas, como se fosse possível alcançar o céu sem esses elementos, alcançar a paz interior de consciência sem esses elementos. O que nós vamos vendo na obra Paulo Estevão, o que nós estudamos dos evangelhos, o que nós vamos aprendendo dos romances clássicos do Emmanuel, que é exatamente o fogo depurador das crises que vai levar o indivíduo a se auto-elaborar e a alcançar essa paz interior, o reino de Deus.
não te parece, Cristiano, que muitos espíritas estão aí esperando que o céu venha de fora para dentro? Ei, meu irmão, Oi, sua voz está chegando um Cristiano. pouco cortada, mas eu consegui, acho que, pegar alguma coisinha aí. E quando eu não consegui te passar a palavra na hora que você pede, às vezes é porque a sua voz demorou de chegar, esse delay. Aí vocês levam isso em consideração, por gentileza. Eu peguei pouco do que você falou, porque a voz ficou bastante picotada aqui, mas eu acho que eu peguei um pouco do que você falou sobre a conduta e o comportamento do espírita, né, na casa espírita, e que se assemelha muito realmente na pregação da Boa Nova. Agora a gente tem que levar em consideração alguns acontecimentos, momentos de transição, que é esse momento que a gente... Isso aí influencia e faz parte do contexto que a gente vive, né? A gente não pode ignorar isso. Porque quando a gente estuda o livro A Gênese, do Pentateuco, relação, lá tem informação do espírito Arago, que nessa época de transição, toda a humanidade, sem exceção, toda a humanidade é acometida por uma certa efervescência, um certo desejo de melhorias por essa efervescência. Então, a pessoa aparentemente pacata, ela deixa indignar com a coisa errada. E aí, coincide, João, nesse momento de transição, com o ultimato que Deus, nas zonas abissais do umbral, como diz André Luiz. Os espíritos muito atrasados moralmente, que estão ainda muito enraizados nas falhas em relação ao sexo, aos comportamentos vícios, né? Então, imagina aí, abrindo as porteiras das zonas abissais do umbral. Perversos, sobretudo na área do sexo, como frisa bem nas suas obras. E o homem bem convivendo lado a lado com esses espíritos perversos, reencarnados, duas coisas que a gente tem que levar em consideração, João. É a reencarnação em massa, a unidade dos espíritos das zonas abissais do umbral, e o homem de bem convivendo lado a lado com esse espírito reencarnado, de comportamento perverso, cometido por aquela efervescência que é na época. Então, vai faltar paciência no homem de bem? O homem de ser menos homens de mal. E Jesus, ele deixou registrado, se eu não me engano, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 10. O que Jesus diz? Nesse tempo, se referiu ao momento de transição, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiando. Uns aos outros. E Jesus continua. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aí não é difícil de perceber. E ele fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, por que Jesus faz essa estaria se multiplicando? Por causa da reencarnação das zonas abissais do umbral, da comunidade das zonas abissais do umbral. E por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? Que hará? Por que Jesus fala que o nosso amor se esfriar quando se multiplicar, que Jan Arago citou no livro A Gênese, que é normal, tido por uma certa efervescência nesse período de transição.
o amor de muitos se esfria. Observe como é que foram até ataques gratuitos nas redes sociais um ao outro. Não só junto a amigos, mas junto a familiares também. A maioria dessas previsões, né? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que ficar vigilante, que não se entregar à efervescência, que respeitar a opinião do outro, aquele que amar o outro com não importa quem o outro, ser bom para com o outro, aquele que não colocar crime e criminoso no mesmo pacote, aquele que perdoar as ofensas, esses estarão perseverando e serão salvos, segundo dizer de Jesus. E são ações que incomodam, né? Por quê? Porque nós ainda continuamos com corações cheios de orgulhos. E isso aí incomoda. Né, João? A sua voz, Cristiano, também está picotando muito. Não sei se você agora consegue me ouvir melhor. Você me ouve melhor? Cristiano? Eu não sei até onde vocês me ouviram, né? Mas a sua voz picota de lá para cá também. Mas deu para compreender alguma coisa que eu falei, gente? Não, deu. Fala aí. Na verdade, Cristiano, a pergunta que eu havia feito a você é se o espírita não está esperando que o céu venha de fora para dentro e não se deu conta ainda que são as crises que vão construir o céu de dentro para fora, expurgando os vícios e as paixões que nós temos alimentado nas vidas passadas e que agora, no tempo da transição, nós temos a oportunidade de trabalhar para solucionar isso dentro da gente. Essa havia sido a minha pergunta anterior. Agora eu acho que eu te ouvi, João. Realmente, assim como no passado, essa crença infantil de que o céu deve vir ao nosso encontro e assim estaremos salvos. Só que, noutras regiões, nós tínhamos ainda hábitos muito tribais e a gente achava que, seguindo uns rituais dogmáticos, nós estaríamos salvos. Se eu for batizado, se eu for crismado, se eu fizer parte de uma religião, eu estarei salvo. Ou seja, o céu veio de fora para dentro e isso aí me assegurou a verdadeira felicidade, me assegurou o reino de Deus, me assegurou o Holanda, que no ensinamento de Jesus, a gente só se antes a gente alcançar primeiro o céu interior. Quer alcançar o céu exterior? Alcance primeiro o céu do lado de dentro. Agora, como é que se é o céu do lado de dentro? É a questão. A tempestade, no ensinamento de Jesus, em tese, é isso. A tempestade, ela é necessária e nós só vamos nos livrar com elas. O que devemos entender por tempestade, João? Parentes difíceis, doenças, de entes que, sobretudo, em tenridade, reveses da fortuna, tudo que nós nos livraremos das tempestades, depois que aprendermos a viver em paz com elas. Então, não adianta a gente pedir a Deus que afaste de nós a doença do corpo orgânico, que na próxima reencarne na Suécia ou num país mais desenvolvido para a gente se livrar das dificuldades de um mundo subdesenvolvido, de um país subdesenvolvido. Que a gente se livre do aperto financeiro, da perda de entes queridos. Não adianta de pedir a Deus isso. Por quê? Porque tudo isso é só tipo de situação. Ou seja, primeiro a gente deve conquistar o céu interior, a paz interior,
Por isso que Mahatma Gandhi fala, não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Conquiste a paz primeiro. E aí a gente avançará. Só existe deslocamento, existe transformação. É uma regra de ouro. Só existe deslocamento se existir transformação. Quer dar o reino de Deus, Olam Rabá, o mundo em regeneração, dê o nome que quiser. Quer dar? Se transforme. Porque só existe deslocamento quando há transformação. A tempestade só é afastada quando a gente aprende a viver em paz com ela. A melhor quando a gente aprender antes a conquistar o céu do lado de dentro. É uma regra de ouro que a doutrina espírita traz e explica muito bem. A gente aqui tem dificuldade de aceitar, não de entender. É verdade, Cristiano. E veja, outra coisa que eu acho que o trecho que nós trouxemos para a reflexão hoje deixa claro, é que é o seguinte, nessa guerra interior com a gente mesmo, né, nós não estamos desamparados. Nós precisamos realmente ter fé nisso, né? Que a gente vai vendo Paulo aí enfrentando a ira dos fariseus, mas logo na sequência Tito o apoia para abrir a igreja, não é? E na medida em que ele vai se deslocando cronologicamente no tempo e as tarefas vão ficando cada vez mais difíceis, os recursos, né, especialmente os de natureza espiritual, vão se aproximando dele, vão se disponibilizando para ele. Então, Cristiano, ou seja, o espírita que não decidiu fazer o caminho para dentro, não é um espírito que, como você disse muito bem aí, está resistente e, portanto, a sua fé ainda não está robusta o suficiente para ele acreditar que o reino de Deus está dentro e não fora? Sua voz picotou de novo, João, então eu acho que eu não consegui ouvir sua pergunta na integralidade, mas eu consegui ouvir a parte que você falou do exemplo de Paulo, né, que ele contou com a ajuda de outras pessoas, deixando claro para as pessoas que estão nos ouvindo que o Tito, que o João mencionou, é o Tito justo, conforme está lá no Atos, e não amigo pessoal de Paulo Tito, que é judeu. Esse Tito justo que acolheu e que cedeu o espaço da residência dele para acolher Paulo e para fundar a primeira igreja em Corinto, é um romano, é um Tito juísmo, melhor dizendo. Né? E não o Tito que Paulo se refere nas suas epístolas. Tá? Então, o João olhou muito bem aí, vamos fazer uma analogia. Nessa época, João, de Jesus, na época dos judeus, a ideia que se tinha, eles não tinham ideia de se construir. A ideia era muito dogmática, né? De que teria que seguir uma série de rituais e isso já bastaria para ser salvo. E aí a doutrina espírita veio trazer um alerta para a gente, que a constância, para que a gente goze de um céu exterior, para que a gente avance espiritualmente, e a construção da angelitude é um processo de parceria entre o nosso esforço e o amor incondicional de Deus. Ou seja, não só o amor de Deus, frequentar casa espírita, tem que ter esforço próprio por se melhorar. Então, o processo de construção da angelitude é um processo de parceria. Nosso esforço e o amor incondicional do Pai. É assim que a gente vai construir o verdadeiro patrimônio de felicidade. Porque até então, João, até a gente, esse momento aqui, o patrimônio de felicidade que a gente almejava construir era só felicidade exterior. As pessoas tinham também essa ideia de construção de felicidade só conquistada do lado de fora. As pessoas não tinham ideia da verdadeira felicidade, porque felicidade é referência. Então, as pessoas não tinham ideia do que seria uma felicidade futura, porque é uma felicidade ainda desconhecida. E é essa proposta pedagógica que o Cristo traz. Vamos trabalhar bem hoje para vocês gozarem de uma experiência. É uma felicidade que vocês nunca vivenciaram ainda. Ou a gente já vivenciou
alguma encarnação que a gente não teve sofrimento com perda de entes queridos, com dificuldade financeira, com doença do corpo orgânico. A gente não vivenciou nenhuma encarnação ainda nesse sentido. Então, a felicidade que Jesus propõe como benefício de Deus é uma felicidade desconhecida. E é isso que Paulo estava tentando pregar ali na sinagoga, e as pessoas, com certeza, mostraram muita relutância. Por quê? Porque a felicidade que as pessoas estavam acostumadas é a construir religiosos ditos cristãos. A promessa dos pregadores bíblicos é o quê? Faça a sua parte, que ao invés de ter um carro, você vai ter 2 carros. Uma casa, você vai ter 2 casas. É uma felicidade ainda superficial, supérflua. É uma felicidade passageira, efêmera, sabe? Que em nada se compara com a felicidade proposta pelo... A felicidade que é em gozar do reino de Deus, que na nossa realidade espiritual seria o mundo em regeneração, né? Então, hoje a gente encontra ainda muita dificuldade, porque o hábito das pessoas ainda é em construir um patrimônio renovador da morte e desmonta aquele castelo que nós construímos. Então, a semelhança da época de Paulo, muita dificuldade em pegar o evangelho do Cristo em sua essência, porque a felicidade proposta pelo Cristo é bem diferente da felicidade com que a gente estava acostumado. Do patrimônio de felicidade é diferente, né? Porque a construção do patrimônio da verdadeira felicidade é a construção um processo de parceria entre o nosso esforço e o amor de Deus. Pois é, Cristiano, de uma forma bem clara e objetiva, os Espíritos deixaram para nós o que é possível alcançar de felicidade aqui na Terra, lá na questão 922 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se existe uma cota comum de felicidade para o homem, e os Espíritos respondem que em relação à vida material é a posse do necessário, e em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Me parece que até a isso nós temos resistido. É possível adquirir uma felicidade ainda nesse mundo aqui, né? Assim, como felicidade é referência, né, João? A felicidade nesse com essa questão que você citou em O Livro dos Espíritos, a gente poderia construir desde já praticando o bem, porque uma das regras áureas da Boa Nova, que consta na primeira epístola de Pedro, é que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, não importa o quanto que nós erramos no passado, nem importa a programação, o amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente começar a praticar o bem, mas praticar da forma correta, com renúncia, a custo de sacrifício, sem olhar a quem, o que vai acontecer? Se a gente estiver no meio do processo expiatório, ele irá se atenuar. Mesmo que seja realmente querido, que a pessoa já diz, mas eu já perdi meu filho. O sofrimento vai ser abreviado, o reencontro com seu filho que você perdeu vai ser mais rápido. Então, não importa o sofrimento, ele vai ser atenuado. Se ainda não chegou o momento da expiação, como o Chico Xavier nos ensinou, quando chegar o momento do acerto de contas, se a gente estiver trabalhando no bem, trabalhando de forma correta, manda a providência divina, que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, é possível vivenciar uma felicidade ainda encarnado? É possível. Não aquela felicidade que a gente vai vivenciar no mundo em regeneração em seu curso, obviamente. Mas, proporcional ao que a gente vem sofrendo, é possível. Porque felicidade, como eu já falei várias vezes aqui, é referência. É referência. Então, baseado no que a gente entende de felicidade, do que a gente já vivenciou de dores e sofrimentos, é possível gozar de uma certa felicidade ainda encarnado, desde que a gente pratique o bem. Tá certo. Cristiano, nosso tempo chegou ao final aí, né? Gostaria de pedir a você que fizesse a prece de encerramento.
Sua voz picotou, mas eu acho que você pediu para fazer apontamento, é isso? Vai desculpando, gente, se eu não conseguir responder as perguntas do João da forma correta, porque a voz dele chega muito picotada aqui, tá? Então, assim, às vezes eu dei uma resposta que não é muito assim que vocês esperavam, porque eu estou tentando entender o que o João estava querendo perguntar. Tá? Coisa de tecnologia. O João já me sinalizou, então vamos fazer a prece de encerramento. Obrigado mais uma vez, gente. Vai desculpando qualquer coisa. Beijo no coração de todos. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, bondade, sabedoria. Muito vos agradecemos, Senhor, por esta bendita oportunidade de estarmos aqui agora, reunidos em vosso santo nome, tecendo reflexões úteis acerca da boa nova. Pedimos, Pai, que abençoe a cada coração que está aqui agora, tá? Os outros, formando este grande círculo de forças amigas. Abençoe os nossos lares. Assim nós gostaríamos, Senhor, de em teu nome, de em nome do nosso espiritualidade superior, que nos protege, que nos ampara sempre, e em nome da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, nós gostaríamos de pedir permissão para encerrar as ações e o programa da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Amigo Cristiano, minha gratidão pela sua participação conosco. Certamente, numa outra oportunidade, o convite para você estar conosco novamente, né? A internet hoje não ajudou muito, mas, enfim, como você disse aí muito bem, a tecnologia às vezes causa uns entraves, mas isso não nos leva a desistir, pelo contrário, nos leva a insistir. Então, minha gratidão, a sua participação, que Jesus nos abençoe sempre. Um abraço a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, meu irmão.